Você sabia que pode ter um santo cuidando agora mesmo de você e você nem imagina? Ou talvez você já percebeu a ação de um santo na sua vida e pode ser que você nem conhece ele tanto assim, nem tem tanta devoção, mas ele misteriosamente entrou no teu caminho. E se eu te disser que isso é mais comum do que a gente imagina? Só que isso é tão sutil que muitas vezes a gente nem percebe. E nesse vídeo eu vou te explicar como você pode aproveitar essa graça. E eu também vou te dar dicas de como você pode se tornar filho espiritual daquele santo que você tanto gosta. E eu tenho certeza que a partir de hoje você vai olhar para os santos com outra visão. Eu sei que 90% das pessoas que vão assistir a esse vídeo, elas têm alguma devoção. Elas são devotas de algum santo. Geralmente são devotas daquele santo mais tradicional da igreja. Em geral, é aquele santo mais conhecido, como Santo Antônio, Santa Teresinha, São Francisco e Santa Rita de Cássia. Muitas vezes, essa devoção começou por causa de um milagre. Você estava numa situação complicada e por causa da intercessão daquele santo, você conseguiu sair daquela situação. Essa graça vai brotar no teu coração uma gratidão e essa gratidão pode se transformar depois numa devoção mais forte. Porém, o que muita gente não sabe é que além da proteção do nosso anjo da guarda, Deus também permite que um santo tenha um especial cuidado por nós. Principalmente se aquela pessoa tiver, digamos assim, uma missão mais importante. E a gente pode ver isso na história do próprio santo. Por exemplo, Santa Gemma Galgani, ela recebia a visita de São Gabriel de Nossa Senhora das Dores. Ele lhe aparecia para lhe dar conselhos e consolar Gemma depois de uma batalha difícil. São Gabriel dizia: "Vê, Gemma, como seu sacrifício foi agradável. Eu vim vê-la pessoalmente. Tente ser boa e eu voltarei." Deus estende essa graça a muitas pessoas e isso faz parte da comunhão dos santos. Essa comunhão se estende de várias maneiras e uma delas é que um santo pode te adotar como filho espiritual dele. Para que isso aconteça, você nem precisa conhecer ele ou ser devoto dele. Na verdade, essa graça ela não depende de você, porque é o próprio santo quem te escolhe e depois ele comunica com você com a permissão de Deus. Essa comunicação pode ser através de um sonho, de um livro que você encontra, uma foto que você vê, ou então durante uma conversa alguém cita o nome daquele santo. Tudo acontece de forma muito sutil, porém estranha demais para ser ignorada. E eu falo estranha demais porque do nada aquele santo fica aparecendo para você. Parece até que ele está te perseguindo. Isso é tão persistente que desperta a tua curiosidade e você vai querer conhecer aquele santo. Então você pesquisa sobre aquele santo e misteriosamente alguma coisa sobre ele te atrai. Isso não é coincidência porque Deus não trabalha com coincidência. Essa graça vem da divina providência que quer auxiliar a tua alma. E eu conheço dois santos que aprontam muito isso. Eu estou falando do Padre Pio e de Santa Teresinha. Na minha opinião, eles são os dois santos que mais adotam filhos espirituais aqui na Terra, principalmente o Padre Pio. E aqui eu faço um adendo, porque as pessoas podem pensar que quando um santo te escolhe, significa que você vai receber privilégios. Se você pensa dessa maneira, talvez seja por isso que um santo ainda não te escolheu, porque você está buscando a Deus de forma interesseira e não pela santidade. Quando uma pessoa ela recebe uma graça desse tipo, de um santo adotá-la como filha espiritual, é porque ela precisa dar passos mais concretos. Então, um santo que se aproxima de você, ele não vai se aproximar para fazer a sua vontade, e sim para te ajudar na tua conversão. A boa notícia é que você também pode adotar um santo, e eu vou te explicar como isso acontece exatamente. Toda vez que eu abordo esse assunto, que eu toco nesse assunto, as pessoas ficam me perguntando como se tornar filho espiritual de um santo, e a resposta é mais simples do que você imagina. Nesse caso, que é você quem está escolhendo o santo e não ele a você, antes você precisa conhecê-lo, você precisa se apaixonar pela história dele. Em outras palavras, tente descobrir pontos em comum entre vocês. Por exemplo, tem gente que gosta de Santa Rita porque ela foi casada, ela perdeu os filhos e também ficou viúva. A pessoa se identifica com a história dela. O sofrimento que Santa Rita passou pode ser o mesmo que essa pessoa está enfrentando agora. O Senhor usa a experiência de um filho para ajudar os outros. Ser filho espiritual de um santo é como fazer um amigo aqui na Terra. No começo, a gente não conhece aquela pessoa, mas gosta de alguma coisa nela. Então você se aproxima, conversa com aquela pessoa e cria uma intimidade que vai crescendo aos poucos. Quando você percebe, aquela amizade ela já está enraizada. É muito importante que todo dia você converse com o santo que você escolheu.
Você vai tratá-lo como aquele amigo que você tem na terra, que você conta segredos, que você pede conselhos, que você desabafa. Você vai fazer isso porque a verdadeira devoção, ela não acontece de repente. Ela vai acontecendo no seu dia a dia, conforme a sua oração e a sua entrega. Agora, só recapitulando. Um santo pode te escolher, ou seja, ele pode te adotar sem que você tenha o conhecimento e só descubra isso depois. Ou então você pode escolher um santo e rezar para que ele te aceite como filho espiritual. Então é assim, um santo ele pode te adotar ou você pode adotar um santo e rezar para que ele te aceite. Nesse último caso, que é quando você adota o santo, você não tem nenhuma garantia de que aquele santo que você queria, se ele vai se tornar seu pai espiritual ou mãe espiritual. Isso vai depender dos planos de Deus para você, que leva em conta a sua vocação e a sua missão. O Senhor vai pesar o que é bom ou não para a tua alma. Mas assim, não se preocupa se aquele santo que você tanto queria, ele não te adotar. O Senhor pode ter outro santo em mente e ele vai te dar esse santo quando for o momento certo. A Sagrada Escritura fala que tudo tem o seu tempo, o tempo de plantar e o tempo de colher. É por isso que você não precisa ficar ansioso, você precisa confiar muito em Deus e deixar o Espírito Santo agir. Até porque, mesmo se o santo que você queria, ele não te adotar, não significa que ele não vai interceder por você. Aliás, você pode ter certeza que ele vai interceder por você porque ele participa da comunhão dos santos. A comunhão dos santos, ela une a oração de todos que estão na terra, no purgatório e no céu, e essa comunhão forma o corpo da igreja, onde Cristo é a cabeça. Cada santo do céu intercede dia e noite por nós diante do trono da Santíssima Trindade. Então é certo contar com aquela poderosa intercessão do santo que você tanto ama. Mas então qual é a diferença dessa intercessão para aquela do santo de quem você é filho espiritual? A oração do santo que recebeu de Deus a missão de te adotar, essa oração tem um valor materno. Além disso, esse santo ele não só intercede por você, como ele também te ajuda pessoalmente na sua vocação e missão. É aquele santo com quem você vai sonhar com mais frequência, que te chama a atenção sempre que você escuta ou olha algo sobre ele. Esse santo ele também recebeu de Deus a capacidade de tocar o teu coração e te fazer pensar no céu de maneira que você não compreende. A sua sede por ser uma pessoa melhor aumenta sempre que você entra em contato, mesmo que indiretamente, com esse santo. Por isso ele é chamado de pai ou mãe espiritual, porque ele recebeu de Deus essa autoridade de educar a tua alma. E essa autoridade vai durar até você entrar no céu. Mas então, como esse santo está educando a tua alma, olha então o que acontece. Pode ser que algumas vezes pareça que ele desapareceu da sua vida. Porque você não sonha mais com esse santo, você não se emociona mais, você não sente aquela presença em seu coração e até a sua vontade de rezar esfriou. Se você está nesse nível, não significa que o santo te abandonou. Quer dizer que Deus está te forjando. Significa que o Senhor quer que você avance mais um pouco e pare de ser uma alma tão imatura. O Senhor quer que você cresça e seja uma pessoa mais firme. E o teu anjo da guarda e o santo que te adotou, os dois te ajudam nesse processo. Quando esse deserto passar, é normal que você volte a ter aquela experiência boa de novo, que é quando você sonha ou então você sente aquela proteção do santo cuidando de você. Agora eu vou te dar uma dica para quando você for adotar um santo. Primeiro e o mais importante de tudo é que não existe uma regra geral para ser filho espiritual de um santo. Não existe uma fórmula criada pela igreja. O que vai importar é a disposição do seu coração e o seu amor. Você pode pedir que um santo te adote e você pode pedir isso com suas palavras. Você não precisa rezar uma oração específica. Reze apenas como se estivesse falando com alguém que você ama e que se encontra ali na sua frente. Outra coisa que você tem que saber, e aqui você vai entender por que é importante conhecer a vida do santo que você quer adotar. É porque o Senhor, ele vai esperar de você uma conduta parecida com a daquele santo. Em outras palavras, a pessoa se torna parecida com aquilo que ela ama. É aquela velha história dos filhos puxarem aos pais. Para os filhos espirituais do Padre Pio, ele exigia confissão, piedade, oração, castidade, humildade e obediência à Santa Igreja. Você consegue perceber como um santo que entra na tua vida não é por acaso? O Senhor, ele não age aleatoriamente. Isso explica porque uma pessoa gosta de Santa Rita e a outra prefere Santo Agostinho. Se trata daquele ponto em comum que eu falei antes, que é quando a alma encontra algo naquele santo que chama a sua atenção, e geralmente isso vai ser a via dela, ou pelo menos parte do que o Senhor deseja para a sua vida. Um terceiro ponto importante na hora de você adotar um santo é você pedir que Deus escolha por você,
que ele te ajude, que ele te mostre de qual santo você deve se aproximar. Assim você nunca vai correr o risco de ficar sem resposta. E o ponto crucial é você ter certeza que você quer mudar de vida, porque ser dirigido por um santo requer essa mudança. Você deve estar disposto a ser um filho dócil e obediente. Mas se for o contrário, se o seu interesse é só receber graças e milagres, se você estiver pensando nisso, a sua devoção não é verdadeira, ela é superficial e esse seu interesse não agrada a Deus. O meu conselho é que você faça um bom exame de consciência e veja onde você precisa mudar. Examine a sua história e assim fica mais fácil identificar qual é o santo mais parecido com você. Se for preciso, anote tudo que o Espírito Santo vai te inspirar e faça isso sem nenhuma pressa e o mais sincero possível. Desse modo você vai ter uma visão mais clara sobre você. E a partir daí você reza para que Deus escolha no tempo dele, que é o tempo certo, aquele santo que vai te acolher como filho espiritual.